vamos lá, vamos começar o nosso noticiário. O Corinthians teve uma negociação com Lautaro Dias, tá? Lautaro Dias, aquele que foi para o Santos. Eu acho que ia rolar. Agora a pergunta que eu quero fazer para você, torcedor corintiano, é livramento ou é perda? Porque o Lautaro Dias, que jogou no... Como é que chama o time que ele estava lá no Equador? Me ajudem aí, gente. Qual o time do Lautaro Dias lá no Equador mesmo? Hein? Qual o time lá que ele metia gol lá no time equatoriano? Ninguém vai falar o time? Del Valle? Isso, Del Valle. Obrigado aí. Quem foi o primeiro canário aqui que falou Del Valle aqui, o Jonas, né? Tá. Então, assim, lá no Del Valle, ele era um. No Cruzeiro, outro. Em 4 anos, em 2 anos ele fez 4 gols, né? Eu tava vendo aí. Independente Del Valle, né? Mas no Cruzeiro, ele não faz gol. Tá? Agora, eu não sei se é livramento ou se é perda. Ou se é perda, né? Reserva no Del Valle, entendeu? Lautaro é livramento, livramento dos grandes, né? Enfim, tem gente que acha que não, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Pera aí. Vou escrever aqui, livramento, para quem estiver chegando agora, né? Livramento ou perda, né? Negociações durante transfer ban. Vou colocar o nome do Lautaro aqui, porque tem outras, né? Tá? Então, olha só. Para quem está chegando agora na audiência rotativa do canal Café do Setorista, o Corinthians conversou com o Cruzeiro para tentar contratar o Lautaro Dias, né? Jogador que, enfim, enfrenta o jejum de gols, foi bem no Del Valle, é que contra a gente ele foi um careca, né? Quem é das antigas lembra-se o estilo meio do careca que jogou no São Paulo, né? Ele meteu gol em nós, né? Ele meteu gol em nós, o Lautaro Dias, né? Inclusive na Neoquímica Arena. Só que é o seguinte, quando eu vi esse cara jogando pelo Cruzeiro contra a gente, sério, eu falei, Jesus, eu tinha que calar minha boca, porque eu acho que eu também pedi esse cara no Corinthians quando ele estava lá no Equador, né? Às vezes a gente entra no mundo, na modinha, né, velho? Não é que a gente entra na modinha, né? Eu vi os jogos dele contra o Corinthians, adorei. Só que depois, contra o Corinthians também, mas jogando pelo Cruzeiro, cara, grosso, hein? Então eu não, sinceramente, eu vi 2 Lautaro Dias contra o Corinthians, né? Um matador e um outro que não sabia dominar uma bola. Eu não sei qual chegaria, tá? Eu não sei qual chegaria no Corinthians. Então, sinceramente, né, há males que vêm para o bem, diz, eu não gosto desses ditados, mas o fato, né, do Corinthians ter sofrido um transfer ban aliviou a gente de alguns BOs aí, de alguns pepinos, né? O próprio lateral lá que teve problema com a mulher. Vocês sabem, né? O lateral que teve problema com a mulher dele, né? Que o Corinthians ia contratar. Vocês sabem qual é? É o ex-Gaio. O ex-Gaio teve, né? Teve problemas com a mina dele lá, mas problema dele. Então, assim, é outro livramento, né? Ricardo Esgaio, lateral direito, né? Do Sport, né? É um jogador de qualidade técnica também duvidosa, né? Os próprios jogadores do Sport tiram sarro dele. Você deve ter visto os vídeos também, né? Qual o pior jogador da história? Qual o pior jogador do elenco? O Esgaio tá sempre lá sendo votado. E a gente querendo contratar o cara, né? A gente não, Fabinho, né? Porque eu não vou me colocar nessa, porque eu não contrataria um jogador de 32 anos depois de emprestar o Fagner para o Cruzeiro, pagando 500 mil, renovando 5 anos com o Maná, pagando 5 milhões de dólares no Mateuzinho, enfim. Então, não, sabe, eu não tenho nada a ver com isso. Mas esses Gaio, pelo amor de Deus. Então, assim, se a gente for tratar já aqui dos jogadores que o transfer ban nos salvou, já são 2. O Lautaro Dias e o Esgaio. Aliás, como, né, os clubes têm contratado mal. Ontem lá no ONU de Primeira colocaram uma lista para eu analisar. Sério, o único jogador que eu contrataria da lista eram uns 10, assim, pelos valores altíssimos. O único jogador que eu contrataria era o Andrés Pereira.
Eu falei, ó, o tempo vai dizer. Eu falei, pode printar e anotar. Porque parece que é tudo negociação maravilhosa. Mas jogadores contratados por Flamengo, Palmeiras, por Atlético, um monte de clube. Santos, eu falei, pode anotar. Eu não contrataria nenhum desses daí, só o Andrés Pereira por 10 milhões. Mais nenhum outro. E olha lá ainda, hein, que eu fui para não falar que eu não contrataria nenhum. Tá? Então, assim, os times estão contratando mal. O São Paulo contratou o Rigoni. Pô, velho, vocês viram os números do Rigoni? Então, assim, o futebol brasileiro precisa de uma reformulação também nos seus dirigentes, também nos seus executivos. O futebol brasileiro precisa muito de uma reformulação. Porque nós estamos, velho, nós estamos com a base corrompida, nós estamos com executivos pobres de qualidade. Cara, onde nós vamos parar, velho? Os caras querem sempre os mesmos jogadores e é tudo jogador de baixo nível técnico. Entendeu? Aquele Bobadilha que o São Paulo contratou, a primeira vez que eu vi ele jogar, eu falei, ó, pode esperar. Acho que ele estreou contra a gente, né? Falei, isso é jogador burro. Teve um lance contra a gente, graças à burrice dele, nós não tomamos gol. Era só ele tocar pro cara fazer o gol, ele carregou a bola que nem um louco, assim, correndo, que nem um parecia e chutou. Então, eu observo um jogador em minutos, velho. Eu não preciso de 4 jogos. Às vezes o pessoal fica bravo comigo. Ah, seu amigo, não sei o quê. Pô, velho. Um monte de refúgio, um monte de jogador ridículo. Então, assim, ó, o São Paulo esperou o Marcos Leonardo até o final, querendo contratar o jogador sem dinheiro. Eu falei ontem lá no programa que o São Paulo foi vexame. Entendeu? São Paulo foi na onda de um jogador mimado. Sabe? Porque o jogador de futebol brasileiro, entendeu? Vocês têm que aprender uma coisa. Vocês não são meninos da vila, meninos do terrão, meninos mais do que? Meninos de Cotia. Vocês meninos nada, meninos na cadeia, meu irmão. Vocês são homens já. Entendeu? Fez 18 anos, já é adulto, já pode dirigir, não pode? Então tem que ficar parando, sabe, meninos, o menino na cadeia, meu irmão. Não tem menino, não. Entendeu? Então você pega esses moleques, eles falam o seguinte, eu quero jogar no São Paulo, eu vou jogar no São Paulo. Filho, você ganha milhões por mês, você tem patrocinadores e você fez uma coisa, sabe o que você fez? Você assinou um contrato, você vai sair se o clube quiser, você tá entendendo? Seus mimados. Yuri Alberto começou a transição, já saiu fotinha, Yuri Alberto, vamos pro jogo, meu irmão. Já saiu fotinha, já tá treinando. E Samir Carvalho acerta mais uma vez. Quando sai o noticiário, gente, deixa o like aqui, tá? Quando sai o noticiário que o Yuri Alberto voltaria só em novembro, eis que aparece um gordinho com uma xícara de café na mão, dizendo, não é verdade, eu estou aqui para tranquilizar vocês. Eu sou um anjo que trago sempre paz aos corações, né? Pode ver, eu tenho um cara de anjo, ó, tá vendo aqui, ó? Entendeu? Porque não dá, né, velho? Eu não acreditei naquela nota da assessoria do Yuri Alberto, desculpe se ficarem ofendidos comigo, mas eu não acreditei na nota, sabe? Sabe por quê? Porque eu tenho vontade própria, personalidade, discernimento, sabedoria, tá? Eu tenho tudo isso. Eu sou um Zé Ruela, mas vem do alto isso pra mim, entendeu? Né? Eu não sou Maria vai com as outras, eu não sou tuiteiro, bobão, que fica tuitando, que fica falando que todo mundo quer ouvir, eu não sou esse tipo de otário, que fica o dia inteiro no Twitter, que não tem tempo pra família, que não tem tempo não tem tempo pra nada, só fica lá tweetando, agradando o torcedor, bajuladores de torcedores, né? Carrascos do apocalipse. Então, olha só, do circo de horrores, vocês são manipuladores do circo de horrores, carrascos do apocalipse, entendeu? São esses jornalistas, influenciadores que ficam no Twitter o dia inteiro. Eu só apareço lá de vez em quando para jogar um link. Eu não caio nessa. Eu falei para vocês, não fiquem tranquilos. Pode pegar o vídeo aí. Ele não vai voltar em novembro. Ele vai voltar muito antes do que novembro. Tá? Primeiro porque é só você pensar. Não dá para você sair replicando tudo. É só você pensar. Assessoria. Tem algum médico na assessoria? Um médico. Eu sou assessor de imprensa e médico. Eu tenho 2 formações. Ah, mas foi um médico que falou. Meu irmão, se o médico falou, ele tá errado. Tá? Eu avisei vocês e tá aí, ó, mais uma. Pega essa, meu irmão. Tá? Entendeu? E eu perdi a humildade para falar sobre isso, né? Datena do bem. Pega essa, meu irmão. Foi o chat GBT que informou a assessoria, hein? Então, gente, tá? Samir queria ver o Yuri e o Guinegão no ataque. Imagina esse time como vai marcar forte a saída de bola, é verdade.
É verdade. Eu acho que a gente vai ver, né? Uma hora a gente vai ver, porque o Memphis, né? Ou uma hora ou outra ele sempre não aguenta, enfim, tá? Quase que não sai a vinheta, é verdade, Cris. Meu café aqui, ó. Olha que xícara maravilhosa de cerâmica, hein? Café fica gostoso demais. Ô, sabe por que você não usa Live Pix, cara? Ativa aí pra nós. Eu não sei, eu tenho que falar com o Dogão como é que usa essa parada aí. Acho que se pra usar isso daí, acho que tem que usar aquele programa que eu não gosto de usar. Entendeu? Porque eu não gosto de ficar prendendo o Douglas em todas as lives, tadinho. E aí, se eu uso esse Live Pix, o Douglas ia ter que estar em toda a live operando através do. Para falar. Para usar esse programa aí. Se tiver uma outra maneira de usar, tamo junto, né? Depois vocês me dão uma dica aí. Então, por isso ninguém tira foto contigo aqui, ó. Samir é tão bruto que tá tomando café na pedra. Vocês são ridículos, né, velho? Vocês são ridículos. Tá. Não tinha café nessa xícara? Tinha sim, mostrei no início do programa, hein? Canalhas. Deixa eu ver o que mais tem aqui. O Michel Nascimento, salve Samir, o Corinthians não vai renovar com o Thales, com o Romero e Maicon? Interrogação. Tomara que não, pois são jogadores que não acrescentem mais nada. Pô, se o Corinthians o Thales está emprestado, né? Teria que renovar o empréstimo, que já foi um grande erro e eu avisei na época. Eu avisei mesmo, não tô sendo oportunista não. O Romero e Maicon, cara, a gente não tá em 2017. Nós estamos em 2025 para 26. Nós estamos falando aí de 9, quase 10 anos. Mas, né? Do Írio, Augusto, você espera o quê? Se dependesse de mim, o Romero nem teria voltado ao Corinthians. O Maicon teria voltado, porque eu também não vou ser hipócrita. Quando ele saiu daqui, ele era bom pra caramba, eu não sabia que ele tava assim. Só que eu não teria renovado o primeiro empréstimo dele já. Entendeu? Teria trazido, mas depois que eu vi, não esquece. Mas amizade é tudo, né? Amizade é tudo. Entendeu? É isso. Triste fim, tá? Você acha viável vender 10% do Murilo hoje? E quanto seria os 10%? Eu tenho uma opinião. Vovô Dema, vovozinho Dema, um abraço pra dona Kátia. A minha visão, quanto vale 10% do Murilo hoje é nunca vender, nunca comprar, nunca não fazer nada. Porque é um risco. Você pode pegar hoje 10 milhões, desculpa, 10%, né? Você pode pegar 10% do Murilo hoje. Vou aqui pegar 40 milhões de reais. Aí amanhã vende e você descobre que você ia pegar 200. Aí você resolve pegar 100. Você fala, pô, 100 milhões de reais. Vai o quê? 20 milhões de euros? Não sei. Aí você descobre que você podia pegar 200. É muito complicado. Perdendo ou ganhando, é melhor você esperar. Eu acho que o Murilo, eu como negociador, Samir Carvalho, o negociador, faria isso. Eu não mexeria nesse assunto até ele ser vendido, tá? Até ele ser vendido. Até porque esse aí tem chance de ser muito bem vendido, hein? Porque já não é de hoje que vem desempenhando um grande futebol, tá? Numa Premier League. Então esse aí é melhor esperar, pra morder a grana mesmo. Vem cá. Entendeu? Aliás, né, velho? 10% é pouco, né? A gente tem que ficar com 20 também. Né? Vendemos muito mal, né, o Murilo também. Vendemos muito mal o Murilo. Essa aqui é a verdade, né? Ó, se o dono do Forest quer comprar os 10% é porque tem motivo. Exatamente. Bobo os caras não são. Entendeu? Bobo não são. Esquece. Bobo é só a gente. Quer um jogador emprestado? Eu te empresto de graça, eu pago o salário. Aí você vai lá no... Você sabe um jogador que é louco pra jogar no Corinthians? Louco pra jogar, se chama Denilson, volante do Cuiabá. Só que o Cuiabá não negocia mais com a gente. Entendeu? Você pega Ceará, quer um jogador, Ceará? Quer? Quer, Ceará? Eu te dou um jogador. Leva aí o Pedro Henrique, tá liberado. Pega o Pedro Raul, né? Quem mais? Quer o Tchoca? Leva o Tchoca. Vocês estão precisando de zagueiro, o Tchoca vai jogar a temporada. Quer mais quem? Entendeu? Ceará, esse jogador aí, vocês poderiam ver facilitar o pagamento pra nós, pra gente comprar? Não! Pô, quem é o time grande dessa parada aí, meu irmão? Mas é um time grande com dirigentes pequenos, minúsculos.
Entendeu? É bem assim, você sabe que é. Meu marido estava falando isso, o Corinthians é muito bobo, entendeu? Eu vi o susto. O Corinthians deve tomar susto também, entendeu? Eu escutei daqui esse grito. Assustei aqui. Mas não é. Mas não é. O Corinthians também deve assustar, porque trata bem todo mundo e só toma não na cara. Toma! Pô, velho, virem homens, entendeu? E homens que eu digo, né, no sentido de adultos. O Lucas Santos, sobre a matéria de quantos clubes da Série A gastaram nas janelas do ano, 90% dos clubes lucrou em torno de 100 milhões. E nós, mesmo sem gastar nada, ficamos com 14 milhões negativos. Ridículo a que ponto chegamos. Isso é verdade. Teve lucro porque eles venderam, né? Por exemplo, o Palmeiras gastou, mas vendeu mais, mas também foi meio fora da curva, né? Porque o Palmeiras vendeu o Estevão por 45 milhões de euros e o Richard Rios por 27 milhões de euros, um jogador de 25 anos e um jogador mediano. Richard Rios é mediano. Entendeu? É meio fora da curva. Tem uns burros que aparecem também, né, Lucas? O Joseph, Samiro, as parcelas da Arena estão sendo pagas? Creio que sim, né? Porque é automático, não é? Samir, Flamengo recebendo proposta de 4 bilhões por um estádio e nós normalizando 700 milhões e achando maravilhoso. Desculpa, nos apequenamos demais, destruir o Corinthians, não consigo me conformar com isso. Mas você é meu amigo e eu tenho liberdade para falar. Quanto tempo você demorou para perceber que o Augusto era um amador lunático? Super fantástico, do Balão Mágico. É um amador muito lunático. Conhece essa música? Ó, quando vocês acordaram, filho? Quando vocês acordaram, a gente que devia 1,5 bilhão, tinha uma dívida de 1,5 bilhão junto com a Arena, já passamos para 2,5, chegando para 3, no noticiário policial, venda de porcentagem de jogador, entendeu? O que esse cara fez, meu irmão, e eu não estou aqui inocentando o que a Renovação e Transparência fez de errado, mas o que ele fez, ele conseguiu em 1 ano fazer mais do que os caras em 15, com um discurso que era o salvador da pátria, por isso que ele é muito pior. Mas não estou falando que ele é, eu não estou falando que ele é o pior e os outros são bons, não estou falando nada disso, tá? E aí, Fiel, vamos para as últimas notícias do Timão. Retorno de Yuri, diagnóstico de volante e alfinetada do Talheres. Yuri Alberto recebeu aval do departamento médico. Na última quarta-feira, o Corinthians anunciou que o atacante finalizou a fase de transição física e participou normalmente de todas as atividades com o elenco. O Corinthians foi o clube que menos contratou no futebol brasileiro na temporada 2025, incluindo as 2 janelas. O clube trouxe apenas 2 reforços e que estavam livres, que são Andileri e o Vitinho. Logo em sua frente, o Flamengo é o segundo que menos trouxe, com apenas 7 contratações. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.